Oi pessoal, tudo bem? Hoje aqui no Treine do Supermercado nós vamos falar aí de um assunto que tira o nosso sono. Vou falar para você. Seleção, entrevista, aquele dia que você consegue o número de currículos, chama as pessoas e começa a conversar olho no olho e você diz, e agora, o que eu vou perguntar? O que eu vou falar para essa pessoa para eu conseguir entender se ela realmente vai ser a melhor pessoa para trabalhar na minha equipe e render o suficiente, produzir o suficiente? É uma grande questão. Eu vejo aí que grandes empresas passam por isso também, é um dilema eterno. O que eu pergunto, o que eu faço, até onde eu posso ir, e se o candidato não falar totalmente a verdade, e se esse processo eu não conseguir identificar a melhor pessoa. Então, como que nós vamos fazer aí? Eu trouxe para vocês uma pergunta que a Adriana, que mora lá no Mato Grosso, ela trouxe aqui para mim. Ela perguntou assim, Cléia, quais são as perguntas para selecionar? Nós falávamos aí sobre a seleção por competências e existem técnicas, formas de se fazer isso. Mas primeiro, nós temos que esclarecer aqui o que é seleção por competências. Então, primeiro, seleção é você fazer as entrevistas e conseguir selecionar, conseguir trazer para a sua empresa aquele candidato que está mais adequado para aquela vaga, ok? E competências. O que significa a palavra competência? A palavra competência é lá do chá, né? C, conhecimento, H, habilidade e A, atitude. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é você conseguir identificar conhecimento ou potencial conhecimento que essa pessoa possa ter, quais as habilidades para aquela função e se ela tem atitude, iniciativa para realmente trabalhar aí no seu supermercado e ter o retorno esperado que a equipe, que o líder são necessários para desenvolver o trabalho. Primeiro, gente, eu trouxe para vocês aqui um gráfico que eu considero muito importante antes de nós começarmos qualquer processo seletivo. Isso tem que entrar na nossa cabeça, nós temos que saber que antes de chamar a pessoa, existem determinadas questões que nós temos que avaliar. Quais são elas? Vamos ver aqui. Cultura da empresa. Qual é a cultura da sua empresa? Líder e equipe. Onde que essa pessoa vai trabalhar? Como que está a equipe? O conhecimento, habilidade e atitude, que eu falei lá do chá, exigências do cargo e estilo do cliente que a sua loja atende. Então, eu vou falar de cada um desses pontos aí para ficar mais claro. Vamos lá. Cultura da empresa é aquilo que todos dizem da empresa. Eu vou citar aí um caso para vocês. Eu trabalho em uma empresa, faço uma consultoria em um supermercado que eles têm extrema limpeza. Isso são os donos, todas as pessoas que trabalham. Quando eu fiz a pesquisa de clima, todas as pessoas diziam assim: nossa, nossa empresa ela cuida muito da limpeza, da organização, do ambiente. Então aquilo era cultural na empresa. E até aconteceu de contratação de pessoas que por vezes não gostavam tanto assim da parte de limpeza. Imagina o seguinte, você vai para contratar uma balconista e ela não gosta de lavar louça, não tem afinidade e diz que não gosta também dessa parte de limpeza. Ou gosta, mas não é aquela exigência toda com um olhar para a necessidade da limpeza. Então essa empresa, ela perde pessoas que ao longo do tempo que não gostam do excesso de limpeza, do excesso de organização. Então a cultura da empresa, o primor da empresa é pela limpeza. Isso é muito claro dentro da empresa. Eu fiz agora também uma pesquisa em um outro supermercado que apareceu muito as pessoas falando foco no cliente, olhar para o cliente. Aqui quem importa é o cliente. Uma empresa, uma cultura extremamente voltada para a organização do cliente, para o atendimento ao cliente e vendas. O que é a cultura? Se a pessoa ficar um dia na empresa, é tudo aquilo que as pessoas vão falando, vão dizendo ao longo do dia, e a pessoa diz, opa, essa é a cultura da empresa. É aquilo que é mais significativo. Pergunto para você, você sabe qual que é a cultura da sua empresa? Quais são os pilares? Eu sei que às vezes a empresa aí desenvolve missão, visão, valores,
e desenvolvem uma série de documentos, coloca na parede, mostra para todo mundo, coloca aí nas redes sociais. Gente, mas é mais do que isso. É aquela que fica em primeiro lugar. Ah, lembrei, tem uma outra empresa que eu faço um trabalho que as pessoas diziam assim, em primeiro lugar aqui na empresa é pagamento em dia. E várias pessoas falavam, era recorrente falar pagamento em dia. E eu falei, nossa, mas pagamento em dia é uma obrigação da empresa. Mas o que que acontecia? Anteriormente eles tinham um RH que não era tão organizado, uma nova gestora assumiu esse RH e ela fazia questão do pagamento, da organização, dos documentos. Então, quando os colaboradores diziam pagamento em dia, o que eles queriam dizer é que o sistema burocrático, a organização da empresa era muito correta com os colaboradores. Que se houvesse 10 minutos a mais, aquilo era pago. Então as pessoas tinham uma clareza muito grande. Então aquele pagamento em dia era muito mais amplo. Falava-se da organização estrutural da empresa, mais da parte administrativa. Esse era o forte. Então eu pergunto para você, qual que é a cultura da empresa? E lógico, tem empresas que elas têm uma cultura ruim, cultura de humilhação de colaborador, infelizmente ainda existe isso, cultura de cobrança excessiva, cultura de perseguição. Infelizmente nós temos aí alguns casos que vocês sabem, que vocês acompanham em outros setores aí, que colegas de vocês às vezes esperam que o seu supermercado não seja uma dessas culturas. Ou que se tenha essa cultura, haja uma necessidade de mudança e que você está aqui porque você viu essa necessidade de mudança, ok? Vamos seguir mais um pouquinho aí. Falando líder e equipe. Cada pessoa, ao ser contratada, levada para a sua empresa, você deve, no processo seletivo, olhar quem que é o líder e quem que é a equipe. Determinado tipo de pessoa vai funcionar mais para um líder e mais para uma outra equipe. Concorda comigo? Veja o seguinte, esses tempos eu contratei uma pessoa que eles diziam lá, nossa equipe está parada, sem atitude. E toda vez que nós contratamos uma pessoa, essa pessoa também ela é sem atitude, ela é parada. Vamos agora fazer uma nova contratação e chamar uma pessoa ativa, uma pessoa ágil, uma pessoa com muito gás. Era uma vaga de panificadora que nós estávamos fazendo a contratação. Então havia essa necessidade. Então, por mais que fosse um candidato para a vaga, que fosse mais cauteloso, que fosse mais calmo, que fosse mais tranquilo, não seria aquele o perfil adequado. E nós conseguimos fazer a contratação de uma pessoa que veio com um novo ânimo para a empresa. Lógico, gente, o que aconteceu? Resistência no primeiro momento. Resistência do líder, resistência das pessoas que estavam na equipe, mas prontamente foi trabalhada toda essa resistência e as pessoas ao longo do caminho conseguiram entender, conseguiram aceitar e até o líder implantou um novo ritmo de organização para o setor. Então isso é bem importante. Cada líder e cada equipe também é um tipo de perfil específico que mais se adequa para aquela vaga. Vamos seguir um pouquinho, como eu falei lá para vocês, vamos explicar um pouquinho cada um desses pontos. Chá, né? C de conhecimento, H de atitude, H de habilidade e A de atitude. Vamos lá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento. Por vezes, eu não preciso contratar alguém que tenha conhecimento, mas o que eu vou contratar? Alguém que tenha potencial e que queira desenvolver e queira aprender. Você concorda comigo que tem pessoas que elas são sedentas por conhecimento, que elas gostam de perguntar, que elas correm atrás? E tem pessoas que querem que tudo caia do céu e a pessoa não se preocupa muito em ir atrás de conhecimento. Depois, nas perguntas ali de seleção de competências, eu posso passar um pouquinho mais para vocês como avaliar isso daí, tá? Depois, habilidade. Será que essa pessoa já tem habilidade? Será que ela já trabalhou? Eu vou contratar um açougueiro, vou contratar um operador de caixa, vou contratar um repositor. Possivelmente, talvez, em alguns casos, ele não tenha habilidade e ele vai desenvolver. Mas como que você faz para descobrir isso daí? Serviços anteriores,
coisas que a pessoa já fazia, quais as habilidades que ela tem. Por exemplo, uma habilidade de força física, uma habilidade de olhar mais concentrado. Por exemplo, você vai contratar alguém lá para a parte de depósito, uma pessoa para a parte mais de logística. Tem que ser uma pessoa com uma habilidade de concentração, de atenção grande. Uma pessoa que é muito falante, que se perde demais. É difícil talvez você contratá-la para algo mais técnico. Então, isso que deve ser observado lá na tua entrevista. Depois, atitude. É claro, gente, que essa é uma das questões aí que nós mais batalhamos. As pessoas que têm atitude, que você não precisa ficar mandando a pessoa, que ela faça, que ela tenha iniciativa. Então, dentro desse perfil, quando nós fazemos a entrevista, é isso que nós temos que avaliar. Agora, às vezes, o engano que a gente comete. A pessoa chega lá com muito conhecimento e ela fala que ela tem habilidade, mas ela não tem atitude. Já aconteceu isso com você? Você contrata lá o açougueiro mais bambambam, se contrata lá o padeiro melhor que tem na área. Quando ele vai para o ambiente de trabalho, falta atitude. Depois, como que desenvolve isso daí? Existem alguns princípios aí de desenvolvimento, de treinamento e verificar se realmente vale a pena. Vamos seguir aí um pouquinho mais. Exigências do cargo. O cargo, ele tem determinadas exigências, por vezes de idade, por vezes de pretensão salarial lá do candidato, exigências até às vezes a turno da manhã e a turno da noite, por isso o desenho da vaga. Procure o maior número possível de informação sobre a vaga para você conseguir fazer esse desenho das exigências da vaga. Ok, pessoal, fica a dica. Entre nos setores, se informe, entre na panificadora, entre no açougue, vá lá na frente de caixa, acompanhe o trabalho da reposição. Por que eu falo isso? Às vezes, nós que somos gestores de RH, ficamos demais na nossa sala e por vezes não acompanhamos a parte operacional. Para eu conseguir fazer uma entrevista e conseguir escolher o melhor candidato, lógico, eu que sou do RH não faço isso sozinho, o líder tem que fazer todo o apoio e uma entrevista também para chamar a pessoa mais adequada. Agora o RH, ele tem uma atitude de conhecer, fica muito difícil se você não conhece o setor, se você não sabe como que é. Depois, vamos ver ali. Conheça o perfil da equipe dos líderes, isso é muito importante. Conhecer quem está ali na equipe, o que eles estão buscando. O líder pode fazer a solicitação da vaga, mas a equipe também tem uma necessidade de uma pessoa para aquela vaga. Depois, por que da nova contratação? Você concorda comigo que é muito diferente se você vai abrir um posto novo de trabalho ou se uma pessoa saiu porque ela saiu numa situação, ela foi desligada da empresa e foi traumático, ou se você ampliou a loja e vai fazer mais contratações, o jeito que essa nova vaga exige, todo o histórico é necessário, ok? Vamos seguir um pouquinho mais aí. Fica a dica, ó. Contratar um açougueiro para a loja 1 pode ser completamente diferente de contratar um açougueiro para a loja 2. Você concorda comigo que cada loja, quem tem empresas aí que tenha mais de uma loja, cada loja tem um perfil diferente e os critérios para se selecionar são diferentes também, a mesma empresa, porque existe aquela cultura, mas cada loja ela tem a sua cultura. Interessante isso, porque vem com o proprietário, com o gerente, com os encarregados, ela vai tomando um formato, um jeitão que é só dela. Às vezes um profissional ele se destaca muito bem lá na loja 1 e se você colocá-lo na loja 2, não funciona. Acontece isso, né? Vamos seguir um pouquinho mais aí. Triagem. Gente, currículo engana. Por quê? Currículo é um papel ou um meio digital aí. A pessoa pode escrever qualquer coisa. Algumas pessoas elas têm até dificuldade de colocar no currículo todas as informações. Então não se baseie especificamente pelo currículo. A hora que você olha aquele currículo bem formatado, com aquele monte de informação, ou aquele currículo pobrinho que não tem quase nada, não se engane pelo currículo. Veja além disso.
Chame todas as pessoas potencial, é lógico, tem algumas delimitações aí, vamos supor, determinado bairro que a pessoa mora, é inviável a localização da pessoa para ela chegar até o local. Mas as experiências que ela tem não é o grande limitador. Então vamos olhar um pouquinho mais. Já aconteceu com você de receber um currículo maravilhoso? A hora que você recebe, a pessoa diz, nossa, mas não é bem assim o que estava escrito. Ou ao contrário também. A primeira impressão. Nós temos que tomar muito cuidado. Nem sempre a primeira impressão é que fica. Eu sei que nós falamos aí no dia a dia, mas eu bati o olho, vi e não foi. Eu vou contar para vocês. Uma vez eu fui fazer uma seleção para operador de caixa. Nisso eu recebi uma menina que eu lembro até hoje, assim, ela encostada na parede, ela com a barriga de fora, com um monte de piercing, assim, uma pessoa mais alternativa, o jeito dela. E bem encostada na parede, assim, com aquela blusa bem curtinha mesmo. Quando ela foi entrando para a sala, para a seleção, imagina, né? Foi aquele caos lá. Repositor, o pessoal de frente de caixa, olhando a menina, vendo. O pessoal lá, opa, quem será? Então causou aquele tumulto, a menina chegou para causar. Quando eu comecei a conversar com ela, eu vi assim que ela era uma pessoa, não tinha nenhuma experiência, mas que havia uma certa compreensão de algumas coisas bem importantes de relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Era uma pessoa que já tinha passado por certas dificuldades e que queria ter um crescimento. E no dia da entrevista eu falei para ela, eu falei, olha, a roupa que você veio foi muito inadequada para o ambiente de trabalho. E ela me disse, nossa, eu não sabia disso. O que deu para perceber? Que era uma moça bem jovem e que possivelmente ainda não tinha toda a conduta, a postura, até para fazer uma participação numa entrevista de emprego. Mas conversando com ela, deu para perceber que ela tinha algo a mais. E essa moça foi contratada. Falo para vocês, um espetáculo essa menina. Trabalhou muito bem. Ela ficou 2 anos na empresa, foi promovida, foi para fiscal de caixa. Ela amadureceu profissionalmente, ela amadureceu como pessoa naquele período e foi uma contratação valiosa daquilo que foi feito. Por isso, pessoal, não deixe se levar pela primeira aparência. Às vezes tem pessoas que chegam, você olha para a pessoa começa a discursar, falar, você diz, nossa, agora sim, se eu contratar essa pessoa aí, está tudo ok. E nem sempre isso é verdadeiro. Vamos tomar um pouco de cuidado para que nós consigamos ir além dessas aparências. Entrevista em grupo, dinâmicas. Por vezes eu utilizo a entrevista em grupo. Gosto muito, só que nós temos que tomar cuidado. Quais são as dinâmicas, o que nós fazemos, por quê? Para que o candidato não se sinta mal, para que não haja um confronto. Às vezes tem entrevista em grupo que a pessoa pergunta, escuta, qual que é o teu salário, que você já ganhou, qual que é o teu salário? Coloca na frente de todo mundo, isso fica extremamente desagradável. Então, o processo seletivo em grupo, ele tem que ser muito bem conduzido, muito bem pensado para que você tenha o retorno e para que o candidato saia do processo se sentindo bem. Ok, agora vamos falar aí do nosso foco, que é a entrevista individual. Em outro momento eu posso falar um pouquinho mais para vocês aí das dinâmicas, da parte de grupo, mas hoje vamos imaginar um processo seletivo individual, onde você tem aí um grupo de pessoas, 4, 10, 20, não sei o volume de pessoas que você tem para uma vaga, e você vai chamando um a um para essa entrevista. Então vamos ver aí o que pode ser feito. Primeiro, gente, respeito total, tá? Respeito pela pessoa. Às vezes o selecionador, ele fica lá conversando com a pessoa e fica no celular, fica no telefone, conversando com outras pessoas, no computador, fazendo alguma outra coisa, vai perguntando para a pessoa, faz em pé no meio da loja. A hora que for fazer a seleção, um lugar mais tranquilo, onde as pessoas não fiquem ouvindo nem os outros candidatos, onde a pessoa possa ficar sentada. Eu sempre digo assim, você pode fazer uma entrevista rápida. Às vezes a gente consegue. Cléia, quanto tempo seria ideal de fazer uma entrevista? Ficar meia hora, 1 hora? Não conseguimos, gente, fazer isso. O ideal até seria fazer um processo mais longo.
Mas às vezes em 5 minutos você conversa com a pessoa, ali você vê que a pessoa não tem aquele potencial que você precisaria. Com a experiência, a gente adquire isso. Mas tenha respeito com o candidato. Aquilo que você fala para ele, o olhar, ansiedade do candidato. Isso é muito comum. Não sei se você passou por um processo seletivo na sua empresa, já passou por isso. Como que você ficou no dia? Processo seletivo a gente nunca mais esquece. Vai pro resto da vida a gente fica lembrando. Nossa, aquele dia eu participei de um processo seletivo. É muito sério isso, gente. Então a pessoa ela está num momento complicado, o desemprego é alto, a pessoa tem uma necessidade de trabalho, ela diz que ela aceita qualquer coisa, ela fala isso pra gente. Não, eu aceito, eu posso trabalhar à noite, posso trabalhar sábado, posso trabalhar domingo. Então o grau de ansiedade da pessoa é muito alto. Então nós, enquanto selecionadores, temos que perceber essa questão da pessoa. Cuidado com o perfeito. Sério, às vezes tem pessoas que nós começamos a fazer entrevista e falam, nossa, mas olha, essa pessoa é a melhor pessoa que eu tenho para fazer a contratação. Não existe, gente. Às vezes aquela pessoa que você avalia um pouco abaixo, que você fica um pouco com receio, que você diz assim, poxa vida, mas a pessoa ainda não tem todas as características, as qualidades necessárias, mas se você desenvolver aquela pessoa, ela vai se sair melhor. Até porque um candidato, às vezes, muito perfeito, alguns têm até uma certa arrogância. Não sei se você já passou por isso. Dê atenção a cada detalhe, a tudo que está acontecendo. Horário que a pessoa chegou, como que ela se comporta, o que que ela fala. Presta atenção aos detalhes, isso é bem importante. Depois ali, entrevista, a parte inicial. Você vai começar a entrevista com quebra-gelo. Explicando um pouquinho da empresa. Agora, o que é bem importante, tem selecionador, tem pessoas, às vezes eu vejo o proprietário, o dono da empresa, ou o líder, que ele está tão ansioso para contratar uma pessoa que ele fica falando, porque a nossa empresa tem não sei quantos anos, porque a nossa empresa tem essa dificuldade, fica falando mal lá da pessoa que saiu, e fala um monte de coisa, e fala, e a pessoa fica lá ouvindo. Gente, esse momento do processo seletivo não é você que tem que falar, tá? Porque você já sabe das suas necessidades. E esse falar não é o necessário para você identificar a pessoa, não é isso que vai te ajudar a identificar, muito pelo contrário, vai te atrapalhar, tá? Fale um pouco de você, essa pergunta inicial que você faz para a pessoa. Você olha firmemente para o candidato e diz, eu gostaria que você me falasse, fale um pouco mais aí de você. Tem pessoas que elas iniciam falando da parte pessoal. Sou casado, tenho filhos, moro não sei onde, e a pessoa começa. E tem pessoas que já começam da parte profissional. Então a pessoa começou por um lado, daí você pergunta para a pessoa, ok, agora me fale um pouquinho de outro ponto. Deixa a pessoa falar aí alguns minutos dessa trajetória, quem ela é. Lógico, tem pessoas que ficam tão ansiosas que ela diz, eu falo o quê? Eu não sei o que falar de mim. Você diz, não, fale de você, me conta um pouquinho da tua vida, do teu histórico, me conta um pouquinho. Nesse inicial, vá olhando para a pessoa, vai percebendo aquilo que ela fala, onde que ela dá o foco. Depois, não pergunte, gente, pelo amor de Deus, por favor, não pergunte qual é a tua qualidade, qual é o teu defeito, não pergunte isso. Primeiro que é uma pergunta extremamente constrangedora. Não sei de onde que tiraram isso daí, que você tem que perguntar a tua qualidade. Me fale uma qualidade, me fale 3 defeitos. Até porque quando alguém fala para você, escuta, me fale 3 defeitos. Você diz assim, mas eu vou criar prova contra mim, vou ficar falando que eu tenho defeito? Todo mundo tem. Mas se você perguntar para a pessoa, isso é uma pergunta ofensiva, que não se faz de jeito nenhum em processo seletivo. Uma coisa importante para se falar. Eu sou psicóloga de formação, quem me conhece aí sabe da minha trajetória de trabalho, então por isso eu quero falar uma questão dessa vivência mesmo. O que acontece, gente? Toda qualidade é também o nosso maior defeito. Faz sentido isso para você? Pense bem. Por exemplo, uma pessoa extremamente extrovertida, engraçada, brincalhona, aquela pessoa que não tem medo, aquela pessoa que chega, que faz. Essa pessoa extrovertida, pode ser que o defeito dela seja não prestar atenção aos detalhes. Por quê? Ela é tão divertida, ela é tão, para cá e para lá, que a hora que ela tem que fazer um processo que seja mais minucioso, por vezes ela não consegue, porque ela é tão agitada. Então a qualidade
também está muito relacionado ao nosso defeito, tá? Por exemplo, eu digo que eu tenho isso também. Eu sou uma pessoa extremamente persistente. Eu, Cléia, no meu dia a dia, olha, o que eu faço, o que eu caminho, o que eu vou, o que eu corro atrás, eu sou extremamente persistente. Mas um defeito que eu tenho, você não sabe, sou teimosa, teimosa. É uma coisa que eu vivo trabalhando comigo para não teimar naquilo que não é necessário. Então o que acontece? Nossa maior qualidade também está atrelada ao nosso maior defeito. Você, pergunto para você aí, qual que é a sua maior qualidade? E dentro disso daí, o que que gera aquele ponto que você tem que melhorar? Faz sentido? Legal, pessoal, vamos continuar aí. Tem outras formas de perguntar. Religião, casamento, filhos. Às vezes o selecionador fica para a pessoa, escuta, qual que é a tua religião? Você trabalha sábado? Trabalha domingo? Primeiro que isso daí é antiético, não é nem questão de mais do que antiético. É seríssimo, legalmente você não pode fazer isso, ok? Perguntar, escuta, quantos filhos você tem? Como que você vai fazer para deixar na creche? Você tem creche? Fica com quem? E ficar pressionando a pessoa. Isso gera um extremo mal-estar. Como que você vai perguntar isso? Mas me fale um pouquinho mais de você, qual que é a tua programação, o que que você faz, onde que você mora, qual que é a sua casa. A pessoa, ao falar aquilo, você vai aprofundando, vai aprofundando. Se a pessoa diz para você, olha, eu tenho uma determinada religião. Ah, que ótimo, ótimo, nós aceitamos todas as religiões, qual é a sua? A pessoa fala, e você pergunta assim, ok, nessas atividades da sua igreja, o que você faz? Ali, a pessoa já vai falar quantas vezes ela vai, se ela tem um comprometimento com aquela igreja, e nós devemos respeitar todas as pessoas. Nós temos que ir um pouco além. Ah, a pessoa tem filhos. Ok, ótimo, tem filhos. Vá perguntando, vá descobrindo com quem que fica, qual a idade. Não vamos discriminar as pessoas. Tem muitas mulheres com filhos pequenos que trabalham de uma forma espetacular. Por quê? Elas precisam da parte financeira e trabalham muito bem. Gente, vamos tirar esses rótulos, esses preconceitos, vamos nos abrir mais. As empresas precisam disso, tá? Ok? Eu vou citar para vocês um caso real agora, de uma contratação que nós fizemos agora, dessa semana aí, para analista de RH, tá? Então, o que que nós vimos? Para essa vaga era muito importante a pessoa ser flexível, ter ideias de inovação, ser uma pessoa criativa e o perfil e saber, né, se essa pessoa era mais lógico ou mais expansivo. Por quê? Se essa pessoa fosse mais expansiva, era um rumo que nós íamos dar para o RH. Se essa pessoa fosse mais lógica, era outro rumo. Nós estávamos fazendo a divisão das tarefas das pessoas que já estão na empresa, então nós precisávamos identificar isso, tá? O que que acontece? Se eu chegar para a pessoa e perguntar para ela assim, vamos lá, vamos para a pergunta clássica, que às vezes alguns gestores fazem para saber se a pessoa é mais flexível. Pergunta assim, como é seu jeito para lidar com as pessoas? Você é uma pessoa flexível? Ok, o que que a pessoa vai falar? Ela está numa entrevista de emprego. Ela precisa daquele emprego. Ah, claro que sim, eu sou uma pessoa extremamente flexível. Eu sou uma pessoa que pode contar comigo. Que se tiver alguma mudança, pode deixar que é tranquilo para mim. Dificilmente alguém vai falar na entrevista, não, olha, eu sou uma pessoa muito rígida, eu tenho dificuldade de flexibilidade, eu gosto tudo certinho ali, não mudo quando eu tenho uma opinião. Quem que vai falar isso numa entrevista de emprego? Difícil, né? O que seria o ideal você fazer de pergunta? Vamos lá. A pessoa flexível, para ver a flexibilidade. Isso, gente, é o critério de seleção por competências. Eu elegi uma competência, que no caso essa competência é ser flexível, e a pergunta que eu vou fazer qual é? Conte uma vez que você errou. Foi sua responsabilidade. Frise bem para a pessoa desse jeito. Como você resolveu? E a pessoa vai contando como que ela resolveu, aquilo que ela já fez. E você pergunta para a pessoa assim, tá, ok, que sentimento que você tem ao contar isso? O que acontece numa pergunta como essa? Você volta para o passado, a pessoa dificilmente, quando ela não passou por aquela situação,
ou quando ela quer mentir aquela situação, ela tem dificuldade de lembrar, ela não consegue inventar uma história na hora. O que eu diria para você? Faça esse teste, faça com você mesmo agora, faça essa pergunta para você, elabore qual seria a sua resposta. E quando a pessoa está mentindo, nós sabemos. A pessoa ela faz de um jeito que ela começa a contar uma história e você começa a falar. A pessoa quando ela conta de um erro, de alguma coisa que foi muito difícil, ela traz sentimento à tona. Você vê que a pessoa, ela respira. Tem gente que chega a ficar até com o olho assim marejado de emoção daquilo. A voz meio que trava. E quando a pessoa está falando uma inverdade, ela não expressa muito sentimento. Até porque é o seguinte, imagina o seguinte, você cometeu um erro, você fez alguma coisa que era da tua responsabilidade e você não tá nem aí, que tipo de pessoa que é? Então essa é uma pergunta muito boa e você vai perguntando, ok, como que você lidou com isso? Qual que é o seu sentimento que você teve na hora? Hoje em dia, como que você faria para isso? E mais, gente, teve um candidato que foi entrevistado que ele não assumiu o erro, que ele dizia sempre que o erro era da gestora, que o erro era da equipe. Foi muito interessante essa pergunta, porque ele falou do erro, mas ele assumiu parcialmente o erro. O erro nunca era dele. Ele citou dois casos, dois exemplos para responder essa pergunta e deu para ver que ele não assumiu o erro. Olha que interessante. Outra questão aí, inovação, que nós queríamos também contratar uma pessoa que tivesse mais ideia, sabe? Aquela pessoa mais criativa. O que foi perguntado? Vamos lá. Conte algo que você tenha feito no seu trabalho anterior, algo que você tenha criado, tá? O que às vezes algumas pessoas começam a falar? Elas começam a falar que elas criaram alguma coisa, mas se perguntam assim, mas tá, qual foi o seu papel nessa criação? Porque às vezes a pessoa só ajuda na ideia e ela diz que foi ela que criou, mas às vezes não é. Mas o que você criou? Vamos para a próxima pergunta. Perfil mais lógico ou mais expansivo? O que acontece nesse perfil mais lógico ou expansivo? Se você perguntar para a pessoa, escuta, você é uma pessoa mais expansiva ou você é uma pessoa mais lógica? A pessoa vai dizer assim, eu sou os dois. Eu tenho habilidade para qualquer coisa, se precisar que eu faça uma tarefa de treinamento, eu vou lá e faço. Se eu precisar fazer uma folha de pagamento, eu faço porque eu consigo me concentrar. Agora, o que acontece, gente? Um perfil expansivo e extrovertido, ele vai por um caminho. Um perfil mais metódico, mais lógico, ele vai para outro caminho. Então você pergunta para a pessoa das tarefas, mas me conta um pouquinho mais o que você executava, o que você fazia, como que eram as suas tarefas. Quando que você fez algo que era mais da disciplina, que era mais da organização? Como que você sentia com relação a isso? A pessoa vai falando. Então me conta um pouquinho mais dessa outra parte aí de gestão, mais expansiva, mais extrovertida da tarefa ali. O que você fazia? Como que era? Nesse caminho, a pessoa ela vai dizer para você se ela tem mais um perfil ou outro perfil, contando exemplo e coisas que aconteceram. Tá, bem importante. Se a pessoa nunca teve experiência profissional, como que você faz essas perguntas? Você remete para ela na escola, na faculdade ou onde ela estudava. Não, mas me fala então um dia lá que um professor disse que você cometeu um erro na escola e como que você lidou com isso também. Ou na família, se a pessoa nunca trabalhou. Me conte lá na tua família uma vez que foi erro teu, que foi tua responsabilidade, o que você fez. Bem importante, gente, a seleção por competências, você vai lá para o passado, pega coisas que a pessoa fez, por quê? Nós, enquanto seres humanos, nós vamos deixando rastros da nossa personalidade, do nosso perfil, de como que nós agimos com aquela situação. É lógico que no presente momento eu ressignifico isso, tá? Eu posso dizer para o entrevistador, olha, eu errei porque eu fiz dessa forma, hoje eu tenho mais maturidade, eu seguiria por esse caminho. Você vê a lógica da pessoa, porque se você pergunta para o futuro, você diz assim, o seguinte, você quer trabalhar na nossa empresa, que nós precisamos de uma pessoa bem flexível, você vai ser uma pessoa flexível quando for necessário, você vai ser uma pessoa que vai criar... Todo mundo fala, sim, claro que vou. Então, quando você projeta muito para o futuro, a pessoa, ela maqueia a resposta. E quando você vai lá para o passado, não tem, porque a pessoa já viveu aquilo, e tem sentimento, e tem como ela fez, como ela agiu, e você vai vendo a personalidade da pessoa, como que ela age com as adversidades. Existe aí todo um programa aí de perguntas, aí, pessoal, estou falando assim brevemente de algumas possibilidades aí.
Por isso que eu criei o Treine Seu Supermercado. Tem um espaço lá do passo a passo para o RH que eu coloco lá todo esse material para cada setor, cada área, quais são as perguntas que você vai fazer para avaliar cada um dos pontos, ok? Algumas perguntas aí eu vou citar para vocês. Fale sobre um momento que você precisou assumir responsabilidade por uma tarefa que não fazia parte do seu trabalho. Como que foi? Tá? Uma outra pergunta aí. Como você reage a mudanças difíceis? Dê um exemplo específico. Outra, quais as mudanças mais significativas que você programou na sua área de atuação? Aí a pessoa vai contar um pouco dela. Relate uma situação em que você tenha persistido numa ideia que ninguém acreditava e teve sucesso. Então aí você vê a inovação. Ninguém queria aquela ideia, a pessoa foi lá e levou à frente. Aí você vai ver aí essa característica da pessoa, se for o que você queira. Outra pergunta. Conte-me sobre algum conflito com um cliente interno ou externo que tenha tido uma solução adequada. Aí você vai ver como que a pessoa lida com conflito. Legal, né? Outra. Relata alguma situação em que tenha extrapolado a expectativa do cliente e tenha sido reconhecido por isso. Isso você vê assim, se a pessoa tem foco no cliente, se a pessoa faz algo além. Gente, às vezes pode trocar a palavra, acho que essa palavra fica muito difícil para a pessoa entender. Pode trocar, ok? Depois, conte sobre dificuldades de relacionamento com o cliente, interno, líder ou para o colega da equipe e como terminou. Aí é para ver a parte de relacionamento da pessoa, uma pergunta fabulosa. Outra, descreva como você passou para a sua equipe a comunicação de um novo projeto, de uma nova metodologia ou de novas rotinas. Aí você vê como que a pessoa faz orientação quando é líder, ok? Pessoal, para nós encerrarmos aí, pergunto para vocês, o que você se compromete a fazer agora, hoje, a partir de agora, para fazer uma seleção muito mais cautelosa, com muito mais do que você já faz, eu sei que você já faz, é um processo muito bem feito, mas que dicas que você conseguiu extrair dessa experiência que eu estou contando e que você pode fazer agora aí com sua equipe? Me conte, passe aí nas redes sociais, aí tem o Treine Seu Supermercado, ou procure por mim lá, Cleilane Soares, eu tenho todas as minhas redes sociais. Conta aí como que está, quais os desafios, o que você tem feito, o que você pode fazer diferente a partir de agora, dessa nossa conversa. É isso aí, pessoal. Estou muito feliz. Hoje eu vim aqui, eu moro em Curitiba. Hoje eu estou aqui em Joinville, em Santa Catarina. Vim fazer um treinamento aqui, vim fazer um processo seletivo. Até fiz aí a seleção, aí participaram 5 pessoas da seleção, no processo seletivo. E estamos aí em vias, organizando, indo para ver quem vai ser a pessoa contratada. Então, por isso que eu resolvi falar sobre essa temática, porque hoje eu vivenciei uma experiência grandiosa, foi uma experiência muito boa, um supermercado que quer fazer algo inovador mesmo e quer contratar as pessoas, começar já pela contratação. E nós utilizamos aí os princípios da seleção por competências e foi um processo lindo. Depois aí eu posso contar para vocês aí qual foi o resultado da pessoa, né, que lógico vai ser ainda contratada, como que vai ser essa experiência dela. Mas foi uma experiência boa aí que eu acredito que vamos ter bons frutos. É isso aí, pessoal. Valeu, beijo para todo mundo aí. Tchau, me inscrevam e vamos conversando. Até, tchau.